Salve noturnos, sou Rosiane e vou contar mais um relato sobrenatural e tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes não esqueçam dos 3C. Curtam, compartilhem, comentem. Se não forem inscritos, por favor, se inscrevam e ativem o sininho. Sem mais enrolação, vamos ao relato. Eu tinha 13 ou 14 anos e nessa época eu, minhas irmãs e minha melhor amiga sempre íamos na casa que seus pais tinham em Sepitiba. Ali aconteceram muitas coisas inexplicáveis. Toda vez que íamos a Sepitiba, aproveitávamos para ir ao baile do clube que tinha lá. E como estávamos sem a presença dos pais, aproveitávamos para fazer coisas que geralmente não fazíamos, como, por exemplo, chegar de madrugada em casa. Um dia, estávamos voltando tarde do baile e reparamos que tinham luzes nos acompanhando. Elas estavam no meio do mato, pois naquela época ainda tinha muitos campos por lá e as ruas eram de terra. Então, basicamente, era um caminho de terra no meio e dois lados de matos. Pois bem, essas luzes estavam nos seguindo, mas elas estavam no meio do mato. E foi assim por um tempo. Toda noite, elas apareciam e ficavam ali por perto. Começamos a achar que eram OVNIs, pois elas surgiam do nada e ficava como se estivesse nos observando. Um dia, voltando do clube, eu vi parado no meio do mato 3 seres. Eles eram altos, mas não altos comuns. Eles eram do tamanho de um poste. Aliás, o mais baixo dos 3 era do tamanho de um poste. O outro era um pouco mais alto e o outro mais alto ainda, formando assim uma escadinha. Eles ficavam parados um do lado do outro, do maior para o menor. O estranho é que só eu via e eles ficavam ali toda noite nos observando. Ficavam só parados, não faziam nada. Um dia, eu, minhas 2 irmãs e nossa amiga estávamos voltando do clube quando os vi. Eles estavam ali parados olhando para nós. Resolvi então ir até lá para ver o que eles queriam. Então paramos no meio da rua que aquela hora estava deserta e eu falei que ia até eles. Minhas irmãs e nossa amiga não conseguiam vê-los, mas disseram para eu não ir. Elas acreditavam em mim e sentiam um clima pesado, mas não conseguiam vê-los. Então, paramos ali e iniciamos uma discussão, eu querendo ir e elas implorando que eu não fosse. Mas não adiantou, eu fui. Me lembro de ir chegando perto deles devagar. Às vezes olhava para trás e via minhas irmãs e minha amiga abraçadas com medo. Eu também estava com medo, mas decidida. Fui me aproximando devagar na direção daqueles gigantes e quando cheguei perto, detalhe que eles não se moviam, ficavam só parados, imóveis. Quando cheguei perto, reparei que eles não tinham rosto. Na verdade, só percebi que o mais baixo não tinha e deduzi que os outros não. Então me aproximei, criei coragem e perguntei: "O que vocês querem?" O que se seguiu depois foi algo que até hoje não sabemos explicar. Me lembro de tudo até aí. O que aconteceu depois, ninguém lembra. Me lembro disso e no mesmo momento de estarmos todas no mesmo lugar, ou seja, na estrada, e já estava amanhecendo.
sendo que quando me aproximei deles eram 11 e pouco da noite. Não sabemos até hoje o que aconteceu com a gente e o que eram aqueles gigantes sem rostos. Todas nós só lembramos do momento que estávamos na estrada, e eu só me lembro até a parte em que perguntei o que eles queriam. O resto é mistério. Isso aconteceu comigo. Hoje não sei o que foi aquilo. Não sei se um dia saberei. Obrigada por contar meu relato. Beijos de luz. Tchau, noturnos!